paz. Senhor, tranquiliza o nosso espírito, que os nossos pensamentos se acalmem dentro de nós. Sabemos que no momento justo solucionarás todos os nossos problemas, que façamos silêncio em nós para escutarmos o que nos aconselhas. Ouvi-te, nada de mal, ouvindo-te, nada de mal nos sucederá. Não nos deixeis agir precipitadamente, que a nossa decisão seja o reflexo da tua vontade. Acalma-nos, Senhor, para que tudo se acalme à nossa volta, para que emudeçam as vozes agressivas e a tormenta pare de soprar, que a tua paz invada o nosso coração e que nela nos deixemos estar, sem que coisa alguma dela nos afaste. A nossa exposição de hoje está com o nosso amigo André. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Contínuos. O estudo dessa noite é baseado na obra Saúde, que nós estamos estudando. Obra esta redigida pelo espírito milanês, uma sobre a psicografia do médium João Nunes Maia. E o capítulo desse livro, que é o tema dessa noite, tem o nome de Satisfação pelo Dever. Então, uma primeira pergunta que nós fazemos essa noite é: por que procuramos a casa espírita? Exatamente essa pergunta seria o quê? O que nos motiva a procurar pela primeira vez uma casa espírita? Essa motivação é pelo amor? É a pergunta. Então nós poderíamos pensar, se o que nos levou pela primeira vez à casa espírita foi a vontade de praticar o amor ao próximo, a vontade de praticar a caridade, ou então a vontade de aprender os ensinamentos de Jesus. Será que essa vamos esperar um minutinho. Vamos voltar para a gente não perder a sequência do trabalho dessa noite. Então, como havia sido dito, o tema da noite é Satisfação pelo Dever, baseado nessa obra Saúde. E a pergunta que fazemos primeiramente é por que procuramos a casa espírita. Então, o que nos motivou a vir pela primeira vez na casa espírita? Essa motivação, ela foi o amor. Então, em que sentido a motivação pelo amor? É se nós procuramos a casa espírita pela primeira vez para praticar a caridade, para auxiliar o próximo, para ter essa oportunidade. Ou então, para aprendermos mais a respeito dos ensinamentos de Jesus. Então, foi isso que nos motivou, nos motiva a ir pela primeira vez à casa espírita. Então, a gente poderia dizer que muitas vezes, ou melhor, poucas vezes, é essa a motivação. Qual é então a motivação da maioria das vezes? Pela dor? Sim, pela dor. Exatamente que dor é essa? A dor são os nossos problemas. Problemas esses os mais diversos. Que estão aqui alguns exemplos. Então esse problema pode ser a depressão, pode ser problemas com drogas na família, pode ser frustrações profissionais, problemas financeiros, desentendimentos no lar, enfermidades remitentes, ideias infelizes que temos que nos martelam a mente.
Então, vários são os problemas, então, várias são as nossas dores que nos motivam a vir a primeira vez na casa espírita, entre outras, lógico. Bem, e aí o que acontece? Muitas vezes a casa espírita é procurada por pessoas nessas situações após tentativas em outras religiões, ou mesmo após sucessivos consultórios médicos, por não terem alcançado o êxito esperado de acordo com a sua visão. Isso significa o quê? Que muitas vezes, né, a pessoa com sérios problemas, ela vem procurar pela primeira vez na casa espírita, quando ela já tentou inúmeras outras formas de tentar resolver o seu problema. A casa espírita seria uma das últimas alternativas para tentar resolver o seu problema. E isso, logicamente, cria nessa pessoa que está nessa situação de dificuldade uma grande expectativa com relação ao que ela vai encontrar na casa espírita. Então, né, cria-se uma expectativa enorme. A casa espírita sendo como um hospital mágico, onde mentores espirituais, juntamente com médiuns poderosos, realizam os mais variados prodígios. Então a pessoa, ela está na sua última chance, ela pensa dessa forma. E aí ela espera o quê? A expectativa dela é que ela entre naquela sala e ao passar por essa sala e sair na outra porta, todos os problemas vão ter se resolvidos como num passe de mágica. Mas aí, após chegarem, enxergam que não é bem assim. E aí, muitos que vieram pela primeira vez desistem, pois a casa é fraca. Mas alguns ficam. E essas pessoas que ficam, então, normalmente elas são encaminhadas para entrevista, onde expõem seus problemas a pessoas preparadas com a garantia do sigilo e discrição, que é muito importante. Ninguém vai sair espalhando os problemas dos outros. Essas pessoas, então, são direcionadas ao tratamento adequado para o seu caso e são orientadas a praticar o Evangelho no lar. E também são convidadas a participar das reuniões públicas, como essa nossa e outras que temos, e também dos grupos de estudo. E aí poderia se perguntar, bem, o que há em comum com essas pessoas quando elas chegam pela primeira vez à casa espírita? Nós vemos que elas chegam com problemas, mas qual o estado emocional dessas pessoas? Então, pode-se dizer que elas têm a sensação de não saber o que fazer, nem por onde começar para resolver os seus problemas. Elas estão em desequilíbrio. Elas têm a sensação das forças exauridas para enfrentar as dificuldades da vida. Então a pessoa se sente cansada diante dos seus problemas e chega dessa forma aqui. A intranquilidade da alma
Bem, gente, o que aconteceu foi o seguinte: em função provavelmente da abertura que foi feita, tá, houve um problema no som no andar aqui de cima. Tá? Então todas as pessoas que estavam lá em cima não estavam conseguindo ouvir a palestra. Então o pessoal todo desceu, e aí para dar oportunidade então, né, de todos ouvirem e acompanharem a palestra, né, vamos iniciar ela de novo. Certo? Nós pedimos desculpa, mas foi um imprevisto aí que está sujeito a acontecer. Já passamos outras vezes por outras coisas bem mais difíceis, né, durante uma palestra. Tá? Me lembrei uma vez que temos a palestra sem luz. Não sei se alguém se lembra daqui, provavelmente, lá naquela casa, ali na avenida, na casa do governador, que estava em obras aqui, e a gente teve que dar de lampião, porque não tinha luz. Né? Então, né, os transtornos acontecem e fazem parte. Bem, também, né, é interessante ver que nunca aquele salão teve tão lotado, pelo menos eu não tinha visto. Então, começando novamente, então, o nosso tema é a satisfação pelo dever, baseado na obra Saúde, do Espírito Milanês, psicografia de João Nunes Marques. Então, a primeira pergunta que fazemos é por que procuramos a casa espírita? Então, o que nos motiva a procurar pela primeira vez a casa espírita? Então, essa motivação, ela pode ser pelo amor. Pelo amor, em que sentido? Será que procuramos a casa espírita para praticar o amor ao próximo? Será que procuramos a casa espírita para auxiliar o próximo, praticar a caridade? Ou então, para nós estudarmos, para nós conhecermos os ensinamentos de Jesus? É isso que nos motiva pela primeira vez a entrar, né, pela porta e chegar numa casa espírita? Com certeza, poucas vezes é essa motivação. O que acaba nos motivando a ir pela primeira vez ao centro espírita é a dor. A dor em que sentido? Não necessariamente a dor física, mas os nossos problemas. Problemas de ordem física ou problemas de ordem emocional. Esses problemas são os mais diversos. Então nós podemos citar aqui, entre tantos, né, alguns dos que podem estar nos motivando a ir pela primeira vez à casa espírita. A depressão, a tristeza, né, diante de uma situação da vida, problemas com drogas na família, o álcool, as ideias infelizes, aquelas ideias que nos martelam, que nos angustiam, as frustrações, os problemas de ordem profissional, também os problemas de ordem financeira, as enfermidades que elas insistem em vir e não deixar o nosso corpo, e os desentendimentos no lar, com a esposa, com os filhos, com os pais, entre tantas outras. Muitas vezes, a casa espírita ela é procurada após tentativas em outras religiões, ou mesmo após sucessivos consultórios médicos, por não terem alcançado o êxito esperado de acordo com a sua visão. Então, o que seria isso, né? Muitas vezes a pessoa chega pela primeira vez à casa espírita, depois de passar por várias religiões tentando resolver os seus problemas, ou mesmo por vários médicos tentando resolver os seus problemas de ordem física. Então ela chega na casa espírita, né, buscando essa solução desesperadamente, digamos assim, sendo que essa solução, é importante frisar, que é de acordo com a sua visão do problema, ou seja, não necessariamente a solução que ela está procurando é a melhor solução para o seu caso, no ponto de vista espiritual, no ponto de vista do espiritismo. Então, essa pessoa chegando cheia de expectativas, ela cria uma enorme expectativa, a casa espírita sendo como um hospital mágico, onde mentores espirituais, juntamente com médiuns poderosos, realizam os mais variados prodígios.
Então a gente usou o exemplo da pessoa ter a expectativa de entrar aqui na sala do passe e quando ao sair todos os problemas vão ter sumido como um passe de mágica. Então muitas vezes é essa a expectativa, né? A expectativa de os problemas se resolverem num passe de mágica. Mas aí, ao chegarem, enxergam que não é bem assim. E aí, muitos desistem, né? E a justificativa, muitas vezes, é porque a casa é fraca, ela não tem condição de resolver o problema. Mas alguns ficam. E esses que ficam, eles são encaminhados para a entrevista, onde expõem seus problemas a pessoas preparadas, com a garantia do sigilo e da descrição. Então, essa entrevista, né, com uma pessoa da casa preparada, é feito garantindo que aquele problema ele não vai sair daquela conversa, não vai sair daquela sala. E aí, então, essa pessoa com dificuldade, ela vai ser direcionada ao tratamento adequado e vão ser orientadas a praticar o Evangelho no lar. E também elas vão ser convidadas a participar das reuniões públicas e dos grupos de estudo, que são vários, na nossa casa, por exemplo. E aí a gente poderia fazer uma outra pergunta. O que há em comum com essas pessoas que estão passando por sérias dificuldades quando elas chegam à casa espírita? Então, elas podem ter a sensação de não saber o que fazer, nem por onde começar para conseguir resolver os seus problemas. Elas, com certeza, estão em desequilíbrio. Elas têm a sensação das forças exauridas para enfrentar as dificuldades da vida. Estão cansadas daquele problema. Estão desanimadas para enfrentar o problema. Também se observa a intranquilidade da alma, a ausência de paz interior, a ausência da alegria interior, que já foi tema até de uma palestra há pouco tempo. O sentimento de que falta o chão, é como se o chão tivesse sumido, né? A pessoa não sabe por onde pisar. E aí, nós fazemos uma outra pergunta. Qual é a raiz do problema? Ou melhor, por que diante do problema nós ficamos, ou essas pessoas, ficam nessa situação de fragilidade, de cansaço, de dificuldade de encontrar um caminho? Então, por que a pessoa está nessa situação? Por que ela não consegue enfrentar os seus problemas? Então, qual a raiz disso tudo? E aí a espiritualidade, ela nos responde que é o não cumprimento do dever. Mas o que seria exatamente esse não cumprimento do dever que é respondido no livro que estamos estudando? Então poderíamos perguntar, para entender melhor o que é não cumprir o dever, qual é o dever? O dever é o que aceitamos para a nossa própria evolução, diz o Espírito Miramês. Os compromissos que precisam ser cumpridos, mas que esquecemos. E, sobretudo, é o dever moral. Então, não é o dever profissional, não é o dever das nossas atribuições, é o dever moral, relativo às leis morais, ao cumprimento das leis morais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é intitulado Sede Perfeitos, há um item que fala sobre o dever. Então trouxemos alguns trechos, né, que achamos importante. Diz o seguinte, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Então, ele deixa claro no Evangelho segundo o Espiritismo que o dever que estamos falando é o dever moral, é a obrigação moral que nós temos de acordo com as leis que regem a vida, de acordo com as leis morais da vida.
ele segue dizendo: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, pois por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. O que seria isso? Se nós temos o conhecimento de nossos deveres morais, mesmo assim vai ser difícil de cumpri-los. Por quê? Porque outros interesses que nós temos entram em conflito com esses deveres. Então sabemos quais são os deveres morais, sabemos o que temos que fazer, mas não necessariamente vamos fazê-lo, porque pode ir de encontro às nossas verdadeiras vontades, aos nossos verdadeiros interesses. E ainda diz que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Ou seja, o cumprimento de nossos deveres morais, né, estão ligados ao nosso livre-arbítrio. Ou seja, nós cumpriremos esses nossos deveres morais se quisermos cumpri-los. Bem, para a gente citar um exemplo, para se compreender melhor, né, o que é esse dever moral e como nós devemos cumpri-lo, mas muitas vezes não cumprimos, né, a gente poderia colocar uma situação corriqueira, digamos assim. Não vou dizer corriqueira, mas uma situação que pode acontecer nas nossas vidas, estamos sujeitos a acontecer. Então seria, por exemplo, uma situação de desentendimento familiar, né? Então, a briga entre mãe e filho, ou pai e filho, ou com a esposa, ou com um parente próximo, um amigo, desentendimentos dessa ordem. Então nós sabemos, né, ou deveríamos pelo menos saber, que a nossa atitude em relação a essa situação de dificuldade deveria ser qual? Nesse conflito, digamos assim. Primeiro, que a gente deveria se colocar, né, não como um membro do conflito, mas como um mediador desse conflito. Segundo, nós temos que agir nesse conflito familiar com muita paciência, com muita compreensão, com muita calma. Nós devemos saber perdoar, nós devemos ser indulgentes. É isso que é o dever moral diante dessa situação que pode acontecer nas nossas vidas de um desentendimento familiar. Isso é respeitar as leis morais da vida. Isso é respeitar, é cumprir o nosso dever moral diante de uma situação. Mas normalmente não é isso que a gente faz. Por quê? Porque muitas vezes diante do conflito, né, a gente o quê? Vai tomar partido, não vai ser um mediador do conflito, vai tomar partido nesse conflito. A gente vai brigar, né? A gente vai xingar, a gente vai culpar. Então a gente não está cumprindo com os nossos deveres morais diante de uma situação de dificuldade. Seguindo na situação assim corriqueira da vida, isso a gente faz até mesmo no trânsito. Né? O que acontece? Talvez o nosso dever moral quando a gente está no trânsito, indo para o trabalho, por exemplo, é ter paciência, respeitar, né, o nosso próximo que está ali também dirigindo na estrada, e muitas vezes diante de alguma dificuldade nesse trajeto, né, a gente perde rapidamente a paciência, né, a gente xinga, a gente desrespeita o próximo. Então a gente está deixando de cumprir o nosso dever moral nessa situação também que pode acontecer, uma situação que pode ser cotidiana. Então, né, significa que o dever moral a ser cumprido, né, o cumprimento das leis morais e, consequentemente, do dever, né, deve pautar as nossas atitudes. E aí vem uma nova pergunta. Será que a raiz dos problemas que nos afligem está na forma como encaramos a vida? E como é que a gente encara a vida muitas vezes?
a gente encara de maneira egoísta, então a gente só pensa na gente, no lado da gente, a gente não está pensando no lado, na visão do próximo. E aí, muitas vezes, nós negligenciamos ensinamentos morais universais, tais como amor ao próximo, caridade, perdão, indulgência, paciência, compreensão, resignação. Então, muitas vezes a gente leva a vida dessa forma, negligenciando os ensinamentos morais universais, que é importante dizer que não são propriedade do Espiritismo, são ensinamentos universais, e nós negligenciamos esses ensinamentos, deixamos ele de lado para as nossas próprias conveniências. Então, como foi dito, esses ensinamentos morais deveriam acompanhar todas as nossas ações. Então, tanto as ações do nosso cotidiano, como as ações diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos conflitos. E esses ensinamentos morais, ou o cumprimento do dever moral, eles são necessários para que possamos cumprir nosso dever como pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, profissional, cidadão. Então, como foi dito ali anteriormente, quando se fala em dever, se fala nos compromissos que nós temos. Então, para cumprir os nossos compromissos, nós temos que respeitar as leis morais, nós temos que respeitar os ensinamentos morais, nós temos que respeitar e cumprir o nosso dever moral diante daquilo que a gente se comprometeu, de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de dar toda a educação e formação, não só intelectual, mas moral, para o nosso filho, para a nossa filha, nas nossas relações conjugais, nas nossas relações com os nossos colegas de profissão e também em relação à nossa sociedade. Na Casa Espírita, através das reuniões públicas e grupos de estudos, temos a possibilidade de fazer uma autoanálise e corrigir o que existe de errado dentro do nosso mundo íntimo, quantas vezes forem necessárias. Então, o que quer dizer isso? Que na Casa Espírita nós temos, primeiro, a oportunidade de aprender sobre essas leis morais e aprender sobre os nossos deveres morais, caso não os conheçamos. E através da vivência na Casa Espírita, normalmente nós temos o quê? A oportunidade de uma autoanálise. Então, o que seria isso? Na verdade, a gente começa a aprender, começa a ler, começa a se informar, começa a discutir com os nossos colegas, e isso traz a necessidade, inclusive, de uma autoanálise, ou seja, se a nossa vida está de acordo com essas leis morais, com esses deveres morais. E aí a gente começa a pensar na possibilidade de corrigir o que existe de errado dentro de nós. Não é muito fácil, tanto que devemos tentar quantas vezes forem necessárias. Então, não é a primeira tentativa de uma autoanálise ou de uma autorreflexão a respeito de como lidamos com a vida, com as situações da vida, é que vamos ter sucesso. Com certeza, teremos que tentar várias vezes para conseguir o êxito. E ainda na Casa Espírita, nós vamos ter a oportunidade de verificar que o Evangelho é rico em regras capazes de despertar em nós a luz do entendimento espiritual e abrir nossos olhos para enxergarmos a nós mesmos. Então, o estudo do Evangelho, ele permite a gente crescer, a gente entender essas leis morais, esses deveres morais, entender as coisas do Espírito, e dessa forma a gente vai conseguir enxergar melhor a nós mesmos e aonde estão os nossos defeitos. E isso tudo vai nos ajudar a ter a consciência do nosso dever. Então,
que é o nosso dever? É para com os filhos, para com o pai, a mãe, a esposa, o esposo, a sociedade. Então, o estudo que ocorre, né, dentro da casa espírita, ele oportuniza esse conhecimento do dever, essa consciência do dever e da forma como devemos levar a vida e, dessa forma, cumprirmos aquilo que foi designado a nós. Dessa forma, a gente pode dizer, inclusive, que a casa espírita, né, como foi dito ali no início, ela pode servir de um hospital, de um atendimento de urgência, de um socorro, mas ela é uma grande escola, mais do que um hospital, uma grande escola de aprendizado da vida. O Espírito Miramês, no livro Saúde, ele diz o seguinte: sem o dever cumprido, não existe paz na alma, não existe a tranquilidade interna e não existe alegria interna. Então, o que seria isso? É que se a gente não cumpre com as leis morais da vida, diante das situações que a gente vive, se a gente não cumpre com esses deveres morais, a gente vai ficar intranquilo internamente, vai ficar sem paz, vai ficar sem alegria. Por quê? Porque no fundo, a gente sabe qual é o nosso dever moral, como a gente deveria agir de forma correta diante de uma situação, e a gente não age, a gente faz errado. Então, o não cumprimento do dever causa isso em nós, essa falta de paz, essa falta de tranquilidade, essa falta de alegria. E aí é importante dizer que as dificuldades na vida estão ligadas à lei de causa e efeito, havendo a necessidade da resignação e da compreensão. Então, o que está querendo dizer aqui também? Que existe, né, a lei de causa e efeito, ou seja, essas dificuldades que nos surgem na vida, elas não são por acaso, né? Elas são um efeito de algo. E também é importante dizer que o processo de cura ou de solução está ligado à própria mente, às suas atitudes e à necessidade de mudança de seu campo vibratório. Então, quando é colocado isso, é dito que a solução para os nossos problemas passa pela nossa mente e passa pelas nossas atitudes diante dessas situações, de como agimos diante dessas situações. E muitas vezes a necessidade da mudança do campo vibratório, porque às vezes estamos envolvidos nas dificuldades, né, envolvidos naqueles problemas, e dessa forma não superamos, não vibramos de uma maneira positiva em relação a esses problemas. E o Espírito Miramês ainda diz que dever cumprido traz alegria. E essa alegria ativa todos os nossos centros de força, alimentando-os de energias sublimadas. Então, o Espírito Miramês quer dizer o quê? Né? Que se nós cumprirmos o nosso dever moral, né, isso, ao contrário que o não cumprimento trazia a intranquilidade, a falta de paz, o cumprimento do dever moral vai nos trazer essa alegria interna. E essa alegria interna, ela é muito importante porque ela contribui positivamente para os nossos centros de forças, através de energias positivas. E isso, essa alegria, vai nos trazer a paz da alma. E a paz da alma é necessária para o enfrentamento dos problemas. Então, naquela pergunta lá que falava, né, por que as pessoas, quando chegam com as suas dificuldades grandes na casa espírita, elas estão cansadas, estão desgastadas, estão perdidas, não têm condições de resolver os seus problemas, porque elas não têm essa paz, essa tranquilidade interna, essa harmonia para conseguir enfrentar os problemas. E isso está intimamente ligado ao não cumprimento dos deveres morais, ou seja, está diretamente ligado à forma como se leva a vida, como se conduz a vida, não respeitando essas verdades morais universais.
Então, né, o espírito miramês diz que isso é a satisfação do dever, é essa paz, é essa tranquilidade, é essa alegria interior, né, que se adquire quando nós temos o cumprimento dos nossos deveres morais. Quando nós agimos corretamente, né, da melhor maneira possível, tentando cumprir com as leis morais diante das várias situações que nos surgem na vida. E isso tudo nos traz saúde, que todos querem e todos precisam. Para finalizar, é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é no mesmo capítulo, né, que fala sobre o dever, que é o capítulo Sede Perfeitos. Então esse item se chama o homem de bem, que vai ser lido aqui um pequeno pedaço, e vale a pena ler todo o item, né, que é um item bastante extenso. Vale a pena ler. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus fique em seus corações. Para aqueles que estavam lá em cima, foi dado um recadinho que a partir de segunda-feira começam nossos estudos na casa. Então, quem não se inscreveu, deseja se inscrever, os recepcionistas têm os horários. Abrimos mais um grupo na sexta-feira à noite, 20 horas, junto com a evangelização infantil que já funcionava. Talvez facilite a vida de alguns pais que vêm para estudar e aí já traz os seus filhos. E agora, então, vamos fazer uma prece para encerrar a nossa reunião. Senhor Deus, por nós também e por todas as pessoas que trazemos os nomes das caixinhas, permitir que os bons espíritos que nos rodeiam venham auxiliar-nos se sofrermos e sustentar-nos se vacilamos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio, um incentivo e uma prova da nossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos junto deles as forças que nos faltam nas provações da vida, e a fé que salva e o amor que consola. Que assim seja.